Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Olha, eu tenho falado sempre sobre a revitalização das economias no mundo afora. Um dos sinais que mais me chamam a atenção é a volta das grandes turnês de shows internacionais, mundo afora, né? Diversos artistas fazendo shows e, após 2 anos sem ter grandes eventos, né, por conta da pandemia, e diversos artistas com agenda de shows por diversos países e shows sempre muito lotados. E isso é uma prova de que, a despeito de processos inflacionários, a despeito de custos, né, mais elevados, as pessoas estão buscando viver. Essa é uma constatação. As pessoas estão buscando viver depois do susto que tomaram com a pandemia, né? E aí, quando eu falo, por exemplo, de show, a pessoa às vezes talvez não entenda, né? Que, pô, o que é que tem um show? Olha, o show movimenta uma série de coisas, né? E olha que coisa interessante que eu vi recentemente falando sobre a cantora Taylor Swift. Uma matéria que saiu dizendo o seguinte: Taylor Swift, uma obsessão por toda parte. A turnê da cantora vai gerar em consumo somente nos Estados Unidos. A turnê da cantora vai gerar em consumo somente nos Estados Unidos 4,6 bilhões de dólares. Você escutou certo, eu não falei nada errado. A turnê da cantora Taylor Swift, somente nos Estados Unidos, vai gerar em consumo o valor de 4,6 bilhões de dólares. Ela é um fenômeno nos Estados Unidos, está impactando a economia americana. Segundo um levantamento da Question Pro, divulgado pela revista Fortune, o The Eras Tour vai gerar 4,6 bilhões de reais, ou de dólares, o que significa 22 bilhões de reais na cotação atual. Isso em consumo para os Estados Unidos. Conforme o estudo, os fãs gastam, em média, 1,3 mil dólares, ou seja, 6 mil reais, em ingressos, viagens e roupa para os shows. Chicago teve um número recorde de reservas em hotéis nas 3 apresentações. O turismo em Las Vegas atingiu os níveis pré-pandemia. Taylor Swift se apresentou 2 vezes por lá. Além disso, cidades entre Atlanta e Boston apresentam aumento nas reservas de hotéis, restaurantes, quando ela os visita. O The Eras Tour já é um sucesso também no Brasil. Taylor vai se apresentar em São Paulo e no Rio de Janeiro em novembro. A venda para as primeiras apresentações chegou a somar 1,6 milhões de dispositivos disputando ingressos para o show. Após o sucesso, a cantora já anunciou datas extras nas 2 cidades. Então, tá aí o impacto que tem quando eu falo desses eventos, né? Talvez vocês não tenham noção, mas é impressionante, né? Estamos falando de 4,6 bilhões de dólares, 22 bilhões de reais, a temporada de Taylor Swift. Isso em consumo somente nos Estados Unidos. Impressionante, impressionante. Isso mostra que a gente está caminhando na direção de dias melhores do ponto de vista da economia mundial, né? Quem aposta em recessão, quem aposta em contração econômica, né, está errando feio ao fazer análise de cenário de probabilidades, né? Tá errando feio. Muito bem, vamos seguir falando de Oi. Quero compartilhar aqui com vocês uma fala do jornalista Samuel Possebon recentemente sobre os resultados da Oi. Quero compartilhar com vocês isso aqui, falando também sobre a questão da dívida da empresa. A notícia hoje decorrente do anúncio de resultados do primeiro trimestre da Oi. O que aconteceu foi
tradicional conferência com analistas, né, em que o presidente da empresa, Rodrigo Abreu, dá algumas explicações. Praticamente não foi questionado sobre o balanço do primeiro trimestre, mas teve que comentar muita coisa sobre o plano de recuperação judicial. E aí o destaque é ele trazendo alguns detalhes a mais do que ele espera que aconteça no final das contas, depois do plano que foi proposto, que agora precisa passar pela aprovação do juízo da recuperação judicial e depois a aprovação também em Assembleia de Credores. A expectativa dele é que a dívida da Oi caia pela metade. Então, se hoje, do ponto de vista financeiro, a Oi tem uma dívida de 33 bilhões de reais, isso é como eles contabilizam no balanço, né? Ele acredita que essa dívida financeira vai cair pela metade, em 50%, e vai ficar em torno de 15 bilhões. Lembrando que, além da dívida financeira, tem a dívida com governo, tem outras dívidas. Haverá espaço suficiente da receita como reinvestimento. Segundo o Rodrigo Abreu, é uma expectativa que já existe aí há muito tempo, né? E agora o que ele coloca é a possibilidade de venda num processo de abertura de capital que futuramente a Vital viria a fazer, né, como uma forma de buscar aí uma valorização melhor dos ativos, né? Com relação aos investimentos sobre a receita, ele tem hoje um patamar de 7%, né? A Oi está conseguindo chegar a um patamar de 7%. Aliás, esse foi o único questionamento que os analistas fizeram com relação ao balanço do primeiro trimestre. E, segundo o Rodrigo Abreu, o target deles é chegar em 8,7% de investimento sobre a receita. Oi hoje está investindo de maneira muito mais comedida, obviamente, primeiro porque não precisa mais construir a própria rede, quem faz isso é a Vital, né? E depois que, obviamente, pela situação que a empresa se encontra, eles estão com o pé fora do acelerador, né? Então, isso faz com que também os investimentos estejam mais comedidos, mas a expectativa deles aí é chegar a perto de 9% da receita como reinvestimento. Essas foram as notícias trazidas na divulgação de balanço de resultados da Oi que aconteceu nessa quinta-feira. A gente traz também uma notícia importante sobre o caso Windows, depois a aprovação também em Assembleia de Credores. A expectativa dele é que a dívida da Oi caia pela metade. Então, se hoje, do ponto de vista financeiro, a Oi tem uma dívida de 33 bilhões de reais, isso é como eles contabilizam no balanço, né? Ele acredita que essa dívida financeira vai cair pela metade, em 50%, e vai ficar em torno de 15 bilhões. Lembrando que, além da dívida financeira, tem a dívida com governo, tem outras dívidas que precisam ser colocadas aí nessa conta, dívida com fornecedores que também estão sendo negociadas, enfim. Tem uma série de outras dívidas que fazem com que o valor total do endividamento aí supere os 43 bilhões de reais, como já foi colocado até no próprio plano de recuperação. Mas, na expectativa do Rodrigo Abreu, as financeiras vão ser reduzidas aí de maneira substancial, né, e elas devem ficar, no final das contas, aí, em torno de 15 bilhões de reais na expectativa dele. Tá? É claro que a Oi ainda precisa conseguir convencer os credores, convencer os próprios acionistas, né, a aprovarem o plano de recuperação judicial, mas ele tem aí essa perspectiva de longo prazo. Né? Ele voltou a mencionar a perspectiva de venda da Vital, né, que é uma coisa que a gente já está esperando aí há algum tempo. Segundo o Rodrigo Abreu, é uma expectativa que já existe aí há muito tempo, né? E agora o que ele coloca é a possibilidade de venda num processo de abertura de capital que futuramente a Vital viria a fazer, né, como uma forma de buscar aí uma valorização melhor dos ativos. Né? Com relação aos investimentos sobre a receita. Bom, então, resgatei aí esses trechos, porque tem essa fala, né, a partir de um pronunciamento recente do Rodrigo Abreu, de você ter uma conversão de dívida, isso já tem sido posto, já está sendo negociado com os credores, né, uma conversão de dívida aí, está se falando em 32 bilhões de reais, mais ou menos, em dívida, que seria convertida uma parte dessa dívida em ações, no valor de até 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais seria convertido em novas ações, e com a emissão dessas novas ações, os credores que financiarem essa movimentação, ou seja, que aceitarem reduzir a sua dívida de 32, 33 bilhões, né, para 15, esses credores receberão ações e, em troca
dessa diminuição de dívida. Aí a dívida da Oi vai ficar na casa dos 15 bilhões. Esses credores, não sabemos quantos são, mas entre 4 e 7 credores, mais ou menos, eles serão donos de 80% dessa nova Oi. Os atuais acionistas serão diluídos neste processo e ficarão tão somente com 20% das ações do capital social da Oi, 20% do capital social da Oi. O que se sabe é que estes credores são fundos de investimentos, que possuem ações da Oi hoje e que são donos de dívidas, né? São donos de dívidas da empresa para com eles e, obviamente, eles estariam negociando essa conversão. E se estão negociando essa conversão, como alguns me perguntam, é porque enxergam algum tipo de futuro para isso. Óbvio que a gente ainda está num terreno de muitas condicionantes. Uma delas, o grande divisor de águas, é essa questão da arbitragem. A Oi está querendo 53 bilhões, a Anatel está querendo fazer um acordo consensual envolvendo o Tribunal de Contas da União, e aí isso passaria por um encontro de contas, vamos dizer assim, do que a Anatel acha que a Oi deve pagar para sair da concessão de telefonia fixa para o regime de autorização, versus o que a Oi acha que tem a receber da arbitragem, que saberemos algo mais preciso até setembro, que foi o prazo que a arbitragem deu para dizer qual é a zona de corte que eles vão aplicar para fazer a conta dos valores que a Oi tem a fazer, vão olhar o aspecto temporal aí, para definir a partir de quando começarão a fazer a análise desses prejuízos provocados pela concessão, entendendo que só no ano passado, 2022, foram 6 bilhões de reais o prejuízo da Oi com a concessão de telefonia fixa. Só para você ter uma ideia, em 2022, 6 bilhões de reais foi o prejuízo da Oi. Se você considerar que em 2021 deva ter sido algo parecido, né, provavelmente, se você somar 2021 e 2022, é provável que o prejuízo da Oi tenha sido na casa aí de 10 bilhões, 11 bilhões de reais com a concessão. E aí tem outros anos também, e é tudo isso que tem que ser somado nessa conta. A partir de quando nós não sabemos, a Oi apresentou pedidos desde o início da concessão, né? Pedidos desde o início da concessão, mas obviamente não será tão retroativo assim. A Anatel argumenta que deve ser os últimos 5 anos, mas eu não acho que não será nenhum nem outro. A arbitragem encontrará um meio termo nessa sua apreciação, provavelmente, né? Talvez considere 10 anos, 11 anos, por aí, vamos aguardar, né? Dito tudo isso, tem também aquela multa lá da Oi com a Anatel, de 7 bi, né? Junta tudo isso, e qual é a expectativa consensual para que algo seja amarrado e se desista da arbitragem? É que, no mínimo, fique no 0 a 0, ou seja, que aquelas multas possam ser zeradas, que a Oi tenha dinheiro suficiente para pagar aquela multa e zerar, e tenha um ganho que possa fazer a sua migração para o regime de autorização sem gastar mais R$1 nessa história. E que todos os litígios sejam suspensos entre Oi e o governo federal. É isso. Basicamente é essa a expectativa, é um grande 0 a 0. E isso inclui, óbvio, as multas lá de 7 bi. Essa é a expectativa, um grande 0 a 0. Que a Oi possa ter um crédito de 7 bi, que possa pagar aqueles 7 bi lá, e aí não tem nenhum real a fazer de pagamento para migrar da concessão para a autorização. Pronto, aí fechou a equação que eu acho que está desde o início na cabeça do Rodrigo Abreu. Isso vai ser bom para a Oi? Sim, porque a Oi estará desimpedida e poderá vender os remanescentes bens reversíveis. Aí estamos falando de imóveis, que a Oi pode colocar à venda sem dificuldades e talvez levantar aí algo acima de 11, 12 bilhões de reais. Vamos ter que aguardar, mas pode ser que consiga levantar algo acima de 11, 12 bilhões de reais. E tem a venda do cobre também, que é sucata, né? Fala-se que há propostas aí de uma empresa
na ordem aí de 3 bi, 4 bi, para adquirir os cobres da Oi, né, os fios de cobre. Vamos ter que aguardar isso aí também, não é? Mas o fato é que a arbitragem pode ser um grande divisor de águas a favor da Oi, não é? É isso que a gente entende. Olha, o Senado Federal está debatendo a questão da Oi, viu? Entrou na pauta do Senado Federal. O senador veneziano Vital do Rego, falei recentemente, essa semana, sobre isso, ele que é da Paraíba, em um pronunciamento no plenário na terça-feira, dia 20, manifestou preocupação com um novo plano de recuperação judicial que foi apresentado pela Oi. O parlamentar destacou que, mesmo com as dificuldades apresentadas desde 2016, a companhia é importante e estratégica no mercado de telecomunicações e, se um dia ocorrer a sua falência, impactos desastrosos vão acontecer no sistema econômico do país. A empresa emprega diretamente cerca de 5 mil pessoas, indiretamente, por meio de suas controladas, é responsável por outras 20 mil pessoas com postos de trabalho. Levando-se em conta fornecedores e prestadores de serviços que dependem dela, são mais de 30 mil pessoas ou empresas afetadas no Brasil inteiro pela descontinuidade das operações da Oi, caso aconteça. De acordo com o senador, entre as medidas apresentadas pela companhia está a venda de ativos para pagar as dívidas, o que ele considera perfeitamente admissível e dentro do esperado de uma empresa em recuperação judicial. Porém, essas alienações têm de ser feitas de forma correta e com muita transparência, disse ele, dentro dos limites da lei e sem oferecer risco ao interesse público, explicou. Se a empresa Vital valia 25 bilhões no passado, quando os canadenses compraram 10% dela por 2,5 bilhões, e logo ali à frente, em 2026, ela vai valer 100 bilhões de reais, o valor vai quadriplicar, vai sair de 25 bilhões para 100 bilhões. É de se perguntar, portanto, disse o senador, qual o sentido da Oi vender essa galinha dos ovos de ouro? Falando coloquialmente, e buscar, como vem sendo noticiado, financiamento emergencial de meros 4 bilhões no curto prazo, questionou ele no plenário do Senado Federal. O senador também questionou outra medida apresentada pela operadora de vender o seu cabeamento de cobre como sucata. O plano de recuperação, segundo o veneziano, revelou que a Oi havia recebido uma oferta da Vital para adquirir sua infraestrutura metálica obsoleta em troca de descontos na dívida. No entanto, observou ele, em 2022, quase 3 milhões de clientes ainda usavam os serviços que se baseiam na rede de cobre, que precisa ser revestidos de cuidados operacionais, de modo a assegurar a continuidade e a qualidade dos acessos telefônicos e de internet. Entre os clientes estão os terminais bancários, casas lotéricas, pequenas e médias empresas e prestadores de serviços essenciais. Não é aceitável que a rede de cobre da Oi seja simplesmente vendida como sucata, como se tem dito. É imprescindível que o Poder Judiciário realize, sob sua fiscalização, também do Ministério Público, um procedimento competitivo para a possível alienação da rede de cobre da Oi. O que não pode é haver esse aparente leilão extraoficial que parece estar ocorrendo com sucessivas ofertas sendo apresentadas, declarou o senador veneziano Vital do Rego, da Paraíba. Olha, senador, não sei se tem alguém do seu gabinete ou alguém do Senado Federal assistindo o vídeo. Em primeiro lugar, parabéns pelo interesse e pelo conhecimento demonstrado sobre a situação da Oi. Em primeiro lugar, isso. Parabéns pelo interesse e pelo conhecimento demonstrado sobre a situação da Oi. De fato, o senhor tocou num ponto que eu julgo que seja extremamente importante e eu diria que esse é o que mais tem incomodado milhares de acionistas da Oi, que é a pouca transparência. O senhor colocou uma palavra aí que é extremamente importante para uma empresa que tem ações em bolsa de valores, transparência. E é tudo isso que a gente não está tendo no caso da Oi. A gente faz um estudo de caso já desde 2020, porque entendemos e acreditamos em um projeto, acreditamos em uma gestão, mas desde o início desse ano este cenário foi mudado.
tínhamos aí todo vamos dizer assim, um contexto dito pelo presidente da empresa, Rodrigo Abreu, de que a Oi não precisava estar mais em recuperação judicial, e fomos surpreendidos negativamente por ela voltar às pressas para uma recuperação judicial. Vimos um laudo feito em agosto do ano passado, dizendo que a Oi tinha capacidade de honrar compromissos por 3 anos, ser jogado na lata do lixo, porque a empresa em fevereiro, já deixava de honrar um compromisso de pagamento de 600 milhões de reais. Então, muita coisa que estava sendo dita esse ano foi desdita, foi jogado na lata do lixo. Da mesma forma, a Vital, que o senhor coloca aí como a galinha dos ovos de ouro, que de fato né? Essa Vital, que a Oi inicialmente pretendia ter 42% dessa empresa, e depois reduziu para 34%, e hoje fala em vender mais uma fatia, né? Essa Vital tinha um compromisso de fazer investimentos de 30 bilhões de reais até 2025 e não fez. Consequentemente, impactou o plano estratégico da Oi, né? E a Oi investiu bilhões para arrumar a Vital antes de vendê-la para o BTG Pactual. Então, tudo isso merece esclarecimentos, tudo isso merece investigação, e seria muito bom que o senhor, no Senado Federal, pudesse abrir uma comissão para investigar, para apurar a situação da Oi. Não sei se seria o caso de uma CPI, não sei que caso seria, uma comissão de análise, de estudo, mas eu acho que seria muito bom que a Oi pudesse dar explicações no Senado Federal e que o Senado se posicionasse na defesa dos trabalhadores da Oi, das empresas que prestam serviços da Oi, dos clientes da Oi e dos acionistas, porque saiba que, senador, que a Oi possui mais de 1.300.000, possuía pelo menos mais de 1.300.000 investidores como acionistas. Mas destes, a grande, enorme maioria, talvez 95% pelo menos, são pequenos acionistas. Pessoas que investiram 2 mil, 3 mil, 10 mil reais, 15 mil reais. Pessoas que investiram muito pouco, acreditando que iam surfar uma grande onda de valorização, né? Mesmo sabendo dos riscos e dos perigos de investir na Bolsa e de investir numa empresa em recuperação judicial. Mas fizeram isso acreditando, em especial, nas apresentações feitas pela empresa, pela Oi, pelo seu presidente, pelas declarações feitas pelo presidente e pelos planos que ele apresentava e que entregava os resultados pactuados, os resultados previstos, né, anunciados. Então, tudo isso fez com que as pessoas acreditassem muito no sucesso da empresa. E de uma hora para outra, esse sucesso entrou em xeque a partir do início deste ano, quando a empresa, então, começou a demonstrar que o que ela dizia não estava valendo. Então, aí a gente tem um problema de gestão, a gente tem um problema de transparência, e seria bom que o Senado Federal pudesse fazer alguma coisa, viu, senador? Seria muito bom que o senhor pudesse se mobilizar e fazer alguma coisa. Então, fica aí a sugestão, se alguém conhecer o senador veneziano Vital do Rego, que algo possa ser feito para garantir a transparência e o interesse dos stakeholders, de todas as partes envolvidas neste caso da Oi. E você? Você acha o quê? Cabe um processo de reparação contra a Oi? O que é que você pensa? Você tomou decisões com base em coisas que a Oi disse e que não se materializaram? Você acreditou no que a Oi falou a respeito da sua capacidade de caixa nos últimos meses de 2022, dizendo que tinha uma saúde financeira maravilhosa para 2023, 2024 e 2025, você foi surpreendido com o não pagamento de 600 milhões de reais em fevereiro deste ano, do pedido de tutela de proteção de urgência
feito pela empresa, pelo anúncio de uma segunda recuperação judicial que não estava no radar de ninguém, porque o presidente dizia até dezembro do ano passado que não havia nenhum motivo para ela continuar na recuperação judicial. Tudo isso lhe surpreendeu? Você se sente passado a perna pela empresa? Que a empresa não foi honesta com você, acionista? Pergunto isso porque, se sente dessa forma, fica a pergunta, para a gente poder evoluir na próxima semana a respeito disso. Faz sentido um processo coletivo judicial contra a Oi? O que é que você acha? Comenta aqui. Porque nós estamos conversando com o Instituto Empresa, porque estamos com eles desde o início do ano conversando. Por conta disso, eles entraram com processos contra a Oi no Ministério Público Federal e na CVM. São 4 processos na CVM e 1 no Ministério Público Federal contra a Oi. E argumentando exatamente uma série de coisas que nós julgamos que estão erradas. Inclusive, o possível acesso a informações privilegiadas na ponta dos especuladores, que ganharam aí com o aluguel de ações, né? E a gente tem uma origem para pensar nisso, que foi a entrevista em dezembro, antes da Oi sair da recuperação judicial, dada pelo André Jakuski, que disse que a Oi ia sair da recuperação judicial, mas que isso não era para animar ninguém, porque ela ia entrar em recuperação judicial novamente e que ia colocar toda a empresa, as ações, na mão dos credores e que os acionistas minoritários seriam diluídos e não ficariam com nada. Foi essa entrevista do Jakuski antes da Oi sair da primeira recuperação judicial, ou seja, ele já sabia de tudo. Assim como o Jakuski sabia, quem mais sabia? Quantos mais sabiam? Porque nos parece que faz sentido imaginar que o saber de coisas que ninguém sabia alimentou, talvez, essas oscilações na Bolsa, em especial, apostando contra a empresa, apostando na queda das ações por parte dos fundos que estavam lá posicionados no aluguel de ações da Oi. Tudo isso é muito suspeito, merece sim uma belíssima investigação. Este é um outro assunto, senador, que talvez o senhor não saiba, né? Essa possível manipulação de dados, de informações que geraram movimentações atípicas e fez com que muita gente grande ganhasse dinheiro e que muitos pequenos investidores perdessem dinheiro, né? Então, tem gente que vendeu casa e perdeu o dinheiro investido na Oi. Tem gente que vendeu carro e perdeu o dinheiro do carro investido na Oi. Exatamente. Na outra ponta, o pessoal do aluguel de ações teve ganhos que deu para comprar um apartamento, 2 apartamentos, 2 carros, entendeu? É algo extremamente nocivo que foi visto nessa seara aí da Oi que merece esclarecimentos. E você acha o quê? Faz sentido o processo coletivo? Deixa seus comentários. Deixa aí seus comentários, porque acredito que em breve estaremos fazendo uma nova live com o Instituto Empresa para aprofundarmos essa temática e vermos como podemos avançar nesse sentido, se houver, de fato, uma demanda, um interesse das pessoas em caminhar. Vamos lembrar que, tempos atrás, quando ia ter aquela assembleia de acionistas, nós tentamos organizar os acionistas minoritários, junto ao Luiz Barsi, né, Neto, e para que a gente pudesse ter 5% dos investidores reunidos e ter, assim, um assento na Assembleia Geral de acionistas, a gente poder pleitear uma participação no Conselho de Administração. Não conseguimos reunir, infelizmente, aqueles 5%, ficou em torno de 3,5%, mais ou menos 3%, e não conseguimos, né? Mas agora, de novo, a gente pensa em fazer uma nova mobilização, agora num outro sentido, no sentido de reparação por prejuízos causados pela empresa. Então, essa é uma reflexão. Bom, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, um ótimo domingo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.